Olá, sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um programa do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Estamos aqui para contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde, falar de longevidade, falar de medicina do futuro, falar de tecnologias avançadas, de inteligência artificial, tudo que possa promover saúde e bem-estar. E você? Já nos acompanham, já conhece nosso podcast, se inscrevam no canal, né, no canal do YouTube, acompanhe também nas outras redes sociais, né, da Rádio Web PE e Etelvina Vaz, doutora Etelvina Vaz. E hoje nosso programa está aqui, fantástico, maravilhoso, com convidados especialíssimos. A gente não pode falar em saúde sem nutrição, concordam? E aí, como é que está a sua nutrição? Vocês sabem a diferença entre alimentos ultraprocessados e processados? Vocês têm noção do impacto que isso vai causar na sua saúde, no seu bem-estar? Então, estamos aqui com dois convidados especiais, uma professora de nutrição e um estudante de nutrição. E a gente vai abordar e esclarecer. Então, fiquem aí, acompanhem e vamos saber tudo sobre o que é esses alimentos processados e ultraprocessados. E os naturais, claro. Então, quero aqui já apresentar a vocês Érica Alves, professora de nutrição, que está aqui como nossa convidada, e Matheus Carvalho como estudante, né? Então, eles dois aqui vão abrilhantar nosso programa de hoje. Então, Érica, seja muito bem-vinda, grata por aceitar, né, o convite e participar do nosso podcast. E quero pedir para você se apresentar ao público. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade. É sempre muito bom a gente trazer informações, principalmente voltadas à nutrição, à alimentação, que é a base para a saúde, né? Então, a gente que agradece a oportunidade, a Alanup. E eu sou Érica Alves, como você bem mencionou, eu sou professora de nutrição na instituição Uninassal Paulista e sou coordenadora também do curso lá na instituição. Sou nutricionista por formação, tendo mestrado e doutorado na área pela Universidade Federal de Pernambuco. Maravilha. E agora vamos pedir a Matheus Carvalho para se apresentar. Então, eu agradeço também pelo convite e, sem dúvidas, essa entrevista é deveras importante, tanto para nós, estudantes de nutrição, quanto para toda a população que precisa saber sobre esses alimentos, né? Então, me chamo Matheus Carvalho, sou estudante de nutrição segundo período, novinho ainda no curso, mas gosto bastante, estou aprendendo bastante, né? E venho aqui representando também a Alanup, que é a nossa liga de nutrição, Liga de Nutrição Acadêmica da Uninassal Paulista. E é isso. Então, vamos em frente. Temos aqui duas pessoas que vão ajudar, com certeza, contribuir, né? Quem vai participar desse programa hoje vai sair aqui com os esclarecimentos. Que a gente fala muito, né, hoje, né, da nutrição. Eu tenho uma metodologia quando a gente fala da importância da nutrição anti-inflamatória. Então, o que é nutrição anti-inflamatória? Né? A gente evitar alimentos que produzem inflamação. Então, vamos esclarecer, eu vou pedir aqui a Érica para ela definir o que é um alimento natural, né? Matheus, depois vai complementar o que é um alimento processado, para depois a gente chegar no ultraprocessado. Então, Érica, vamos lá esclarecer. Bom, o alimento natural, né, como o nome sugere, é aquele alimento que ele vem da natureza sem nenhuma transformação. Então, é a fruta, é o vegetal, é o legume, a carne, é o leite. Ele não passa por nenhum processamento dentro da indústria. Então, a gente entende que do ponto de vista nutricional, ele é o mais completo nutricionalmente e não vai ter uma redução da sua quantidade de nutrientes, seja carboidrato, que é o que a gente conhece como açúcar, lipídio, né, a proteína, os minerais, as vitaminas. Ele não tem essa redução, porque ele vem íntegro, ele não tem nenhuma alteração. Então, é um alimento natural, né, que vem como está ali na natureza, sem nenhuma transformação. E aí a gente tem as denominações do processado, né, minimamente processado, processado e ultraprocessado. E aí, Matheus, o que é um alimento processado, digamos assim, de uma forma mais simples para o público entender? Certo. Já que o in natura ele é minimamente processado, não tem processo nenhum, o processado ele passa por alguns poucos processos. Então, a gente tem a adição de açúcar, a gente tem a adição de sal, mas nada tão químico e mais voltado para o alimento durar mais e também ser mais palatável. Mas, assim, não são tantos processos. O alimento não é tão modificado quanto o ultraprocessado. Como, por exemplo, a gente pode citar, assim,
um alimento que seja processado, digamos? Um Qual alimento seria? processado poderia ser... Que a gente consome no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pronto, o amendoim, aquele amendoim verdinho, da embalagem verdinha, que ele é descascado, ele é adicionado um pouquinho de sal, mas não existe uma mudança significativa na estrutura do alimento. Um exemplo seria esse. Perfeito. E agora, Érica, qual seria um alimento ultraprocessado? Um alimento ultraprocessado. Ultraprocessado. Bom, ele passa por uma transformação drástica, né, no seu conteúdo nutricional. Então, como o Matheus falou, enquanto o processado ele passa por transformações mínimas, o ultraprocessado são transformações muito grandes. A gente até costuma dizer dentro da nutrição que o ultraprocessado é um tipo de alimento que a gente não consegue fazer em casa. A gente não consegue, digamos que, pegar aquela formulação, né, que está dentro da indústria e fazer no nosso ambiente doméstico. Porque a quantidade de substâncias estranhas e artificiais que são adicionadas são muito elevadas. Então, isso acaba tornando o alimento com baixo poder nutritivo. Então, ele falando de nutrientes, ele não é um alimento que é rico em nutrientes. E, na verdade, ele vai ter muito essas substâncias que são adicionadas, que são substâncias estranhas para o nosso corpo, e aí é onde está essa relação com a questão inflamatória, né, e o desenvolvimento de doenças. Então, dentro dessa classe, a gente pode citar aqueles alimentos de massa que já estão prontos para o consumo, então as lasanhas, as pizzas, os sucos de caixinha, né, que tem diferentes denominações, néctar, refresco, mas só muda a quantidade de açúcar adicionada. Os refrigerantes, os embutidos, então estão todos dentro dessa classe de alimentos ultraprocessados que passam por essa transformação muito significativa na sua constituição. E a sociedade atualmente, né, houve um aumento, né, do consumo. O que é que vocês acham que contribuiu para esse aumento de consumo de alimentos processados e ultraprocessados na sociedade? O que é que vocês acham que contribuiu, Érica, por exemplo, sobre... Olha, a gente fala muito do poder aquisitivo. Querendo ou não, esses produtos, eles são bem mais baratos. E, especialmente considerando os últimos anos, né, que houve um aumento no preço dos alimentos, principalmente in natura, minimamente processado. Então, esses alimentos, eles acabam sendo mais acessíveis. E a gente sabe que, do ponto de vista de condição social, né, a nossa população, ela não tem um poder aquisitivo tão grande. Então, isso acaba interferindo para que essa população acabe aumentando ainda mais o consumo. E a gente pode falar um pouquinho, né, do que a indústria faz no sentido de comportamento alimentar. Então, ela também age mudando esses alimentos, trazendo essa alteração significativa, como a gente falou, mas colocando também alguns compostos que trabalham muito mais nesse comer por prazer. Então, muita gente acaba fazendo o consumo desses alimentos, fazendo a aquisição pelo prazer mesmo. E sem falar também, né, da nossa rotina, que se tornou muito agitada. Então, muita gente hoje come pelo prazer, porque teve uma semana agitada e chega lá numa sexta-feira, num sábado, eu vou comer isso aqui porque a minha semana foi tão cansativa e agora eu vou comer isso aqui, né, como uma forma realmente de descarregar o sentimento ali. Então, assim, são vários fatores, na verdade, que acabam influenciando para esse maior consumo, né, dos alimentos ultraprocessados. E aí, Matheus, que é que no seu olhar, assim, o que é que você chamaria a atenção, complementando aqui o que a Érica falou, da importância aí desse aumento, desse consumo, né, de alimentos na nossa rotina? As empresas que produzem esses alimentos, elas também têm um grande poder aquisitivo. São empresas realmente ou bilionárias, entende? Então, eles influenciam muito também na mídia. Então, a gente tem o costume de estar mexendo no Instagram, usando a televisão e ser bombardeado por propagandas que incentivem o uso desses alimentos ultraprocessados. E eles também têm uma característica muito forte, que é a praticidade. Às vezes a gente está trabalhando, então a gente começa o nosso trabalho pela manhã, almoça, vai até o final da tarde e a gente não tem muita pausa às vezes, ou a gente precisa comer rapidamente. Então o produto ultraprocessado ele vem como uma solução de você simplesmente abrir uma embalagem, colocar meio minuto no micro-ondas e simplesmente comer ele. A sociedade, né, eu como médica, a gente passa por várias fases, eu já estou com mais de 30 anos, e a gente vem observando que, apesar das novas tecnologias, dos avanços, mas, na verdade, estamos mais doentes. Né? Os adolescentes estão mais doentes, a obesidade está lá em cima, seja a sobrepeso, a obesidade, né? Mais diabéticos.
as doenças cardiovasculares, que são as primeiras que mais matam no mundo, continuam cada dia aumentando. Então, isso tem uma mudança no nosso estilo de vida, né? E isso começa, como vocês bem falaram, desse consumo, a praticidade, né? É muito mais fácil a gente abrir um pacote de biscoito, tomar um refrigerante do que substituir por uma fruta, ter que descascar uma fruta, ter que limpar uma fruta, higienizar, produzir, né? Então dá mais trabalho, né? Com certeza. Mas tem um impacto, né? Sim. O preço está alto, a sociedade está doente, né? E sim, a gente ainda tem que considerar que o ar está poluído, né? Que tudo que vem da terra é natural, mas não é mais natural como antigamente, porque também tem muitos agrotóxicos, tem os inseticidas, então sim, não é tão perfeito assim. E a gente não é toda a hora que a gente pode estar investindo no orgânico, que é o ideal, né? Sim. Então tem todo um trabalho de conscientização, de gerar essa mudança na alimentação, a gente ter essa consciência. Então, eu queria que você abordasse quais são as consequências, né, do ponto de vista nutricional para nosso corpo, né, desse alto consumo de ultraprocessados e processados. Uhum. Bom, o primeiro deles, né, é a questão do aumento de gordura corporal. Então, a gente sabe que tudo começa com essa quantidade de gordura corporal que acaba se acumulando no nosso corpo, em alguns locais específicos, como na nossa região abdominal. E essa gordura, esse aumento de gordura, acaba levando a outras doenças, né, como é a questão do diabetes, por conta de uma resistência à insulina, as doenças cardiovasculares. Então, as consequências são principalmente o aumento do que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, começando pelo aumento da quantidade de gordura, né? E aí vem toda essa cascata. E eu acho que é importante também a gente frisar aqui, né, que muita gente, quando a gente está falando de alimentação e tudo mais, fala muito de uma questão genética. E é importante a gente lembrar que só 5% da genética é que vai contribuir para o desenvolvimento de doença. Os outros 95% é o nosso estilo de vida. Então, mudança na alimentação e principalmente essa redução do consumo de alimentos ultraprocessados, aumento da atividade física, né, que também é uma coisa que a nossa população acaba não praticando tanto, né, se movimentar mais, seja um exercício aeróbico ou mesmo um exercício de força, não existe aí essa também preocupação. Então, tudo acaba contribuindo. Mas as consequências principais são essas, né? Aumento de gordura corporal, sobrepeso, obesidade, que a gente vê que aumenta cada vez mais, e as doenças correlacionadas, cardiovasculares, aumento de colesterol ruim, que é o que a gente chama o LDL colesterol, a baixa do HDL, essa mudança no perfil, né, lipídico, mudança no perfil glicêmico, o câncer também, que hoje em dia já existem estudos associando, sim, o desenvolvimento de cânceres com a questão da alimentação, né, principalmente pelas gorduras trans que estão inseridas dentro desses alimentos. Então, essas são as principais consequências, né? O desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis. E você apontou muito bem, né? Que, assim, o sedentarismo também é um outro fator que vai contribuir, né, com esse estilo de vida. Mais de 54% da população brasileira está sedentária, né? Em 2030, que está na porta, né? Sim. A cada 3 pessoas, 2 vão ter câncer. Quer dizer, o câncer aumentando numa velocidade, né, rápida, cada dia mais casos, cada dia com pessoas mais jovens. Então, a gente tem que ter uma consciência que vai ter que mudar, né? Uhum. Tem que fazer essas mudanças, porque a agressão, né, desses produtos químicos, desses aditivos, né? Então, a gente está consumindo realmente os produtos alimentícios, não mais alimentos, né? E a gente, sim, como tem mestres e professores que falam, né, vamos trocar o supermercado pelo mercado, né? E como os nutricionistas também falam muito, né? Vamos desembalar menos, né? E descascar mais. Mas a gente tem que ter, assim, é uma questão, porque a informação ela já existe, né? Hoje você tem o Google, você tem todas as informações, a gente sabe disso. Agora, o que é que falta para a gente mudar a atitude, né? Porque a gente termina se acomodando, está estressado, essa coisa da alimentação misturado com as emoções, né? Então, o alimento, ele tem que ter, o objetivo do alimento é nutrir as células, né? Fornecer vitaminas, sais minerais, carboidratos, né? E a gente não é uma questão de dieta radical. A gente precisa de carboidrato, né? Que são os açúcares, a gente precisa da gordura, a gordura saudável, né? A gente precisa de todos os elementos. Então, não adianta fazer radicalizações, né? A gente tem que ter esse equilíbrio e pequenas mudanças, né? As pessoas têm dificuldade até de tomar água a quantidade ideal, sim, né? Tem tantas pessoas desidratadas, imagine consumir, né, todos esses alimentos como deveria, né?
Então, Matheus, qual é a sua visão em relação a essa mudança na sociedade com essa alimentação, essa conscientização? Primeiro é realmente acontecer essa conscientização e entender que não existe radicalismo. Foi como a senhora disse, é necessário o carboidrato, é necessário o açúcar. O problema é quando a gente tem um excesso. E é o que esses produtos ultraprocessados têm, uma adição, um excesso de açúcar, de sal. Então é interessante perceber que doenças que antes eram consideradas de meia-idade, hoje é muito comum crianças terem diabetes, terem hipertensão. E já tem estudos que confirmam que produtos ultraprocessados eles aumentam em até 50% o risco de terem doenças cardiovasculares, 53% a ansiedade, que muita gente não correlaciona, mas existe sim, e em 12% o tipo de diabetes, né? Diabetes tipo 2 aumenta. Então, assim, é necessária uma conscientização da população em saber que, apesar do produto ser barato, o custo é caro a longo prazo. Entende? E realmente fazer atividade física, substituir o alimento ultraprocessado por o mais natural possível. A gente sabe que a realidade brasileira não é tão boa economicamente, né? Mas a gente sempre tenta fazer essa substituição, né? Quanto melhor. É isso. Pois é, e o que é que vocês acham assim, que a gente pode impactar, né, para que as pessoas façam essa mudança, né, de como vocês pensam que a gente pode conscientizar mais ainda, né? Porque o conceito, né, de saúde, né? O que é saúde? Não é a ausência de doença, né? Às vezes você pensa que pelo fato de não estar tomando nenhuma medicação, mas eu estou só com um pouquinho de sobrepeso. Não, é só um pouco. Não, é aquele pouco, ele tem um significado muito importante. As pessoas não valorizam, né? E às vezes só muda a atitude depois de um problema grave. Então, tá com câncer, diagnóstico de câncer, aí vai fazer toda uma mudança. Ou então tem um infarto agudo do miocárdio. A partir de uma situação trágica, digamos assim, é que a pessoa passa a mudar. Que a gente tem que inverter. A gente tem que, né, inverter. Não é fácil, é desafiador, né, a gente chegar. E onde a gente chega, a gente só tem esses alimentos de fast food, de tudo rápido, de tudo prático, mas não tem qual é a vida que tem nesse alimento, né? E como é que está nosso sistema imune? Então, a imunidade, o sistema imune ali é agredido toda hora, então a gente está extremamente inflamatório, né? Estamos inflamados todos, né? Não tem como a gente não estar inflamado, estamos inflamados. Em mais grau, menos grau, né? E tá se tornando comum as pessoas dizerem, não, mas eu tô com gordura no fígado, né? E achar que isso é normal, porque todo mundo tá, né? Com um pouquinho de... Não, mas é só um pouquinho. Não, não é para ter gordura nenhuma. O fígado é a usina do corpo, né? Tudo passa por ele. Então, essas doenças não transmissíveis realmente têm um impacto gigante na sociedade, né? O sobrepeso não é questão de estética. Né? Claro que esteticamente também todo mundo quer emagrecer. Sim. E eu digo, não, vamos emagrecer não, vamos desinflamar. Que aí quando a gente desinflama, a gente automaticamente vai perder peso, a gente vai melhorar a pele, né? A gente vai ter mais distribuição física, a gente vai estar prevenindo todas essas doenças. O Alzheimer é uma doença que não existia como antes, né? O autismo, tudo isso tem impacto, né? E a gente esqueceu os princípios, né, de Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Há 400 anos de Cristo, ele já dizia, tudo começa e tudo termina no intestino. E aí a gente não respeita, né, não valoriza. Hoje está se falando muito no intestino. Mas o intestino começa do que a gente está colocando, né? Qual o alimento, qual a escolha que eu estou fazendo daquele alimento. Aquele alimento, ele vai nutrir as minhas células. Existem produtos que não têm nutrição nenhuma, não tem nenhum nutriente ali, é uma caloria vazia, mas que vai sobrecarregar meu corpo, sobrecarregar meu sistema imune e tem as consequências seríssimas, como todo mundo hoje está diabético, tipo 2, com sobrepeso, com a gordurazinha no fígado e está achando que está normal, né? Porque virou o comum, o que não é diferente de normal, né? A hipertensão, a síndrome metabólica, né, que a gente... Só pela fita médica, né, a gente pode só, por uma simples fita médica, ali avaliar como está aquela saúde, né? Então, a nutrição, ela é a base da nossa saúde. A gente não pode falar em nutrição. Tem outros elementos. A gente precisa dormir, precisa fazer atividade física, né? Mas a nutrição é importante. Então, como é que vocês sugerem que a gente possa começar a viver, né, como seria essa mudança? A gente tem como viver hoje 100% sem esses alimentos processados e ultraprocessados? Isso é possível, Érica? Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar forte numa conscientização da população.
a educação nutricional. Não é só chegar para a população e falar, você consumir esse determinado alimento, isso aqui vai contribuir para o aumento do seu sobrepeso, mas explicar o porquê. Porque eu sinto muito isso, tanto no consultório e até mesmo na sala de aula. Por exemplo, agora eu estou, além do curso de nutrição, ministrando aula para estética. E assim, quando você fala algumas coisas, é incrível o quanto que as pessoas têm pensamentos tão reduzidos do que é o alimento. Então, tira completamente carboidrato, porque carboidrato é inflamatório, porque eu não vou comer carboidrato. E é toda uma questão que quando você vê, a pessoa ela falta informação de fato para entender aquilo. E quando a gente começa também a explicar, talvez, o mecanismo da doença, a pessoa, eu entendi agora o porquê que esse alimento ele tem um impacto. Então, eu acredito que a gente pode começar fortemente com a questão de conscientização de fato. A gente encontra universidade e para as comunidades e para a sociedade informar, né? Esse espaço aqui de informação é extremamente necessário para que as pessoas comecem de fato a internalizar essa necessidade de mudança. Porque como você falou, né, é uma coisa que está se tornando comum e as pessoas estão achando normal. Até eu estava lembrando, enquanto você estava falando, da questão dessa hereditariedade das doenças, né, crônicas não transmissíveis. Existem estudos que mostram, aí, do ponto de vista da nutrigenética, né, nutrigenômica, que esse alimento que está sendo consumido hoje, ele vai trazer alterações para 3 gerações depois da de hoje, 3 gerações futuras. Então, afeta a minha filha, que afeta a minha neta, que afeta a minha bisneta. E isso até explica também, né, o aumento do sobrepeso, da obesidade, dos casos de câncer. Então, assim, eu acho que é conscientização. A população ela precisa entender o porquê, e não apenas dizer, você não pode consumir isso, porque vai causar isso aqui, de maneira muito simples, mas explicar de forma mais aprofundada e trabalhar dessa forma. Porque é o que eu enfrento no consultório, é o que eu enfrento dentro da sala de aula. É incrível que muitas vezes, e eu até costumo dizer, o óbvio precisa ser dito. Porque muitas vezes a população não sabe o óbvio. E muitas vezes, dentro de uma consulta, eu perco mais tempo, entre aspas, né? Perder tempo, entre aspas, explicando o mecanismo, o porquê daquilo. E a pessoa é uma coisa tão simples pra gente, mas que a pessoa, é isso. E a partir disso ela vai e muda o comportamento dela. Então, eu acho que é a educação realmente nutricional, é essa informação que precisa chegar na população. Como o Matheus falou, né? Querendo ou não, a gente tem hoje as redes sociais que acabam levando muito mais desinformação do que informação. Ainda vem o profissional nutricionista como alguém que vai tratar do ponto de vista apenas estético e não de saúde. Então, acho que falta muita informação, né? A gente trabalhar na questão de levar, de fato, essa informação mais aprofundada, mais esclarecida, para que essa população possa, de fato, assim, abrir os olhos e saber que aquilo ali vai ter uma consequência para a vida dela. Pois é, Matheus. E aí, você como essa nova geração, né, está começando, né, tem esse desafio, né, de mudar essa realidade, né? Vocês que estão agora começando o curso, então daqui a 5 anos, né, como é que vai estar, né, a saúde da humanidade, né? Porque a tendência está piorando, né? Nós estamos cada dia mais doentes, né, mais inflamados e se cuidando menos. Exatamente, e é bom lembrar que a minha geração, a que veio um pouco antes, mas na verdade todas as gerações sofreram muito também com a pandemia. E a gente tem que ter um cuidado multidisciplinar com a população. Então, não significa somente o que eu estou comendo, mas por que eu estou comendo aquilo. E às vezes a gente busca tanto aquele corpo perfeito, às vezes a gente busca tanto um nutricionista e a gente esquece do psicólogo, a gente esquece de outras áreas da saúde que também é importante. Como a senhora disse, a saúde ela não é a ausência de doenças. A saúde é um equilíbrio físico, mental e social. Então, é necessário esse cuidado amplo na questão da nutrição, né? Quando a gente fala para o pessoal que, não coma produtos ultraprocessados e tal, não é tão simples de entender, porque hoje em dia também existe muito o nutricionismo. O que seria isso? Seria você reduzir o alimento a apenas uma única característica. Então, é muito comum, eu vejo no Instagram, recomendação de refrigerante zero, refrigerante light, porque ele não tem caloria nenhuma, logo não vai lhe engordar, não tem açúcar nenhuma. Mas isso é reduzir o alimento, entende? E o produto químico, se você perceber um refrigerante sem açúcar, ele tem muito mais sódio que um refrigerante comum. Então, assim, às vezes a população está escolhendo qual o mal que ela quer. E não abre os olhos para... Ela não precisa estar tomando um refrigerante em si, entende? O açúcar, o sal, antigamente era escasso.
o nosso corpo, ele acredita no açúcar, no sal, como um sistema de recompensa. Então, quanto mais, melhor. Mas antes nós não éramos acostumados a isso. Então, também é necessário uma reeducação nesse sentido, da gente abaixar o nível de açúcar, abaixar o nível de sal. Existem estudos que comprovam que depois de 3 semanas, você já começa a se adaptar com isso. Então, você não sente aquela abstinência, aquele desejo imparável de toda vez que eu almoçar, eu preciso de um doce, sabe? Então, a minha geração, ela precisa abrir um pouco a mão do celular e ir mais para a leitura, e mais para os estudos, buscar mais entender o porquê daquilo. Porque hoje em dia a informação ela vem muito pronta e a gente simplesmente aceita ela, entende? Mas é entender que o refrigerante zero, ele é uma solução para a questão glicêmica. Mas será que em questão de sódio, será que em questão de produtos químicos podem levar ao câncer, ele é uma solução ou ele é um vilão? Entende? Então, é perceber que o mesmo produto que ele se apresenta como uma solução, ele também é um vilão. E ter noção do longo prazo. Porque é legal você ter um corpo bonitinho, um corpo saradinho, mas e o futuro dele? Será que você consegue manter ele? A população também busca muito isso, corpo, mas não visa saúde. Então, é muito comum nutricionistas, até mesmo, passarem dietas super restritivas, corta todo o carboidrato, corta todo o açúcar, e a pessoa realmente perde aquele peso, 10, 15 quilos, em poucos meses. Mas e para manter? E aí, existem estudos que comprovam que a obesidade, ela tende a crescer de início com aquela dieta restritiva, aqueles 3 quilinhos a menos que você quer perder. E depois você está levando isso para a questão de ultraprocessados, comer cereais e refrigerantes zeros e produtos que sejam atalhos. Mas a longo prazo, eles só fazem mal, só prejudicam a saúde. Pois é, essa questão, né, da estética, né, tá tão forte, né? As pessoas querem muito essa beleza externa, né? Mas a gente precisa valorizar a saúde, né? O contexto hoje, né, do que é saúde, né? E fica realmente confuso. Hoje a gente tem muitas informações, então, dieta paleolítica, dieta cetogênica, dieta low carb, tem tantas, né, tantas opções de dietas que as pessoas ficam confusas e querem, né? Mas não existe, né? Existe o quê? Existe uma nutrição. Uma nutrição anti-inflamatória. O que é a nutrição anti-inflamatória? É justamente evitando essa quantidade, esse excesso dos ultraprocessados, processados, a dieta de baixo índice glicêmico, né? O açúcar, ele é viciante, né? Já foi provado que ele vicia mais do que a cocaína, então não é fácil, mas a gente precisa abrir mão, né, do açúcar refinado e de tudo que vem, né? Sem contar, né, o glúten, né, que foi adulterado aí, o trigo, né? Então hoje a gente praticamente não tem capacidade de digerir todos esses farináceos e o consumo é muito alto, né? Então isso vai tendo todo esse impacto. Então não existe fórmula mágica, não existe uma dieta, existe nutrição. Exato. A gente tem que despertar a conscientização que cada célula precisa de mais de 40 nutrientes para se manter. A gente tem que dormir, porque à noite é quando vai ter uma renovação de milhares de células. Então, se a gente não dá a matéria-prima adequada, né? Então, a gente precisa fornecer matéria-prima, né? Eu sempre digo, né? Vamos consumir o que vem da Terra, porque nossa composição corporal, né, é muito parecida com a Terra, né? A gente, feito os oceanos ali, 50%, 70% da Terra é água, e é como o nosso corpo Sim. também, né? É tudo muito semelhante. E todos os elementos, né, todos os minerais que contém na Mãe Terra, compõem nosso corpo. Então, quando a gente consome uma coisa que vem da terra, nosso corpo reconhece. Isso aí, essa cenoura é conhecido para mim, né? Mas um biscoito recheado não existe na natureza. Sim. Sim. Então, a gente é um estranho. Então, a gente vai sobrecarregando o corpo. E aí, tem todas essas consequências, né? As pessoas hoje... E outra coisa que também que a gente precisa mudar é que as pessoas tomam posse da doença. Então, a pessoa diz, não, eu sou diabético. Não, o diabetes tipo 2 que a gente está falando, né? Das consequências da sobrepeso, da resistência insulínica, enfim. Então, isso aí, ele não é diabético, ele está. Né? Eu tenho N casos que a gente, com a simples mudança de nutrição, a gente baixa a insulina, né? O paciente se equilibra sem medicação.
Então, a gente não tem que estar não, eu sou hipertenso. Não, você está hipertenso. Sim. Tem como tudo a gente reverter, né? Com essas orientações, né? E sem radicalismo também, né? Nada radical. O corpo, ele precisa de tudo um pouco. E não tem nada de você ir um final de semana, você ter um momento de um aniversário, né? Porque tudo da gente é comemoração, né? Quer dizer, a ação de comer, ela tem que estar ali no contexto de qualquer celebração, né? Então, a ação de comemorar, vamos comemorar, né? A ação de comer. Então, a gente tem a comida faz parte do ritual. E não tem problema, mas a gente não precisa, né? Tá isso todos os instantes. A gente não precisa estar tomando refrigerante toda hora. Agora, se você quiser ir um aniversário, um jantar, um momento ali você consumir, não tem problema. Você vai amanhecer o dia com a Coca-Cola, como tem tantas pessoas. E assim vão, né? Os fast foods da vida. Realmente é mais prático, né? Você está cansado, chega em casa, aí tem que preparar um alimento. É diferente de você já pegar um pronto e colocar no micro-ondas. Mas tem um preço. Sim. Exato. E aí tem que a gente definir os preços. Para cada escolha existe uma renúncia e existem as colheitas. Então, a gente tem que pensar nisso. E não é hoje. Como é que você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Alzheimer é um diabetes tipo 3. Então, como é que a gente vai evitar o Alzheimer? Hoje. Para a gente não ter. É investimento. Saúde, a gente vai na farmácia e compra os remédios para tratar a doença, né? A saúde a gente investe todos os dias, né? Então, quero aqui que você complemente, Érica, a importância da nutrição e que como é que as pessoas podem mudar essa rotina de colocar mais alimentos, né, natural, fazer essa mudança no cotidiano, né, de ir substituindo, né, esses alimentos processados e ultraprocessados. Então, como já foi bem dito aqui, né, bem comentado, a nutrição ela é primordial, porque as nossas células precisam dos nutrientes. E esses nutrientes vão estar presentes nos alimentos naturais, que são aqueles que vão ser ali minimamente processados, que não tem nenhuma alteração pela indústria. Então, a gente, né, pode fazer essas substituições, fazer a inserção de frutas, pelo menos 3 porções de frutas ao longo do dia, que essas frutas estejam ali nos lanches, porque fica mais fácil da gente fazer essa ingestão. Trazer também, né, leguminosas, como o feijão, que vão ter bons carboidratos, que é o que a gente chama na nutrição de carboidrato complexo. Os alimentos que são integrais também são muito bem-vindos. Os legumes, os vegetais, fazer pelo menos aí uma ingestão de 2 porções ao longo do dia, e aí a gente pode concentrar isso no almoço, no jantar, né, que também vai trazer aí esses benefícios. A água, a gente não pode esquecer da água, né? Tem que tomar água, como você bem falou, mais da metade do nosso corpo, do percentual de composição é água. O nosso corpo, as nossas funções biológicas, bioquímicas, todas as funções, todas as reações acontecem em meio aquoso, então a gente precisa fazer a ingestão de água. E aqui deixa até o cálculozinho básico que a gente faz, né? Se quiser saber a ingestão de água, é só multiplicar o peso por 35 ml de água e aí vai ter uma noção de como fazer essa ingestão. E aí, né, eu sei que é difícil, a pessoa que não toma água nenhuma, começar a tomar, por exemplo, 2 litros é difícil, mas pode fazer aí, né, fracionar, escolher horários específicos. Eu sempre oriento isso aos meus pacientes. Faça a escolha de horários específicos durante a manhã, à tarde, para você conseguir bater aquela sua meta diária. Se não consegue, pelo menos coloque uma meta. Vou tomar 500 ml pela manhã, vou tomar 500 ml à tarde, 500 ml à noite, pronto, já bateu aí 1,5 litros, já consegue melhorar todas essas funções, né? Então, a água, diminuir, claro, né, o consumo dos refrigerantes e tudo mais, que vai ter, sim, essa função melhorada, a função corporal melhorada. E aqui eu vou só fazer um acréscimo, né, da questão de como orientar a população. A gente tem hoje também a questão da rotulagem, né, que veio também trazer uma contribuição que o alimento ele tem aquele alto em açúcar, alto em gordura, e a gente viu que muita gente também, né, acabou reduzindo o consumo desses alimentos por conta dessa rotulagem frontal, que acaba aí levando aquela informação que a gente estava comentando que é muito necessária. Então, o consumidor ele também pode ficar atento, né, a esses rótulos dos alimentos, que vai estar ali mostrando para ele qual é o alimento que vai trazer esse maior consumo de determinado nutriente, né, e vai trazer esse malefício para a saúde. Mas, de maneira geral, é isso, né, aumentar o consumo de frutas, de verduras, a água, que traz aí todos esses benefícios. Pois é, Matheus, e aí, o que é que você orienta aí de dicas que a gente pode passar para as pessoas começarem a fazer essas mudanças, essas substituições e diminuindo, né, a quantidade dos processados e aumentando os naturais. Eu gosto de pensar muito na base também. Então, quando uma pessoa ela já tem o costume de comer alimentos naturais desde a infância, se torna mais fácil. Então, acho que, de primeiro, a gente tem que responsabilizar também os pais.
da criança começar a comer mais natural também. Existem pesquisas que comprovam que só da criança estar sentada à mesa na hora do jantar ou do almoço diminui a chance dela usar droga na adolescência, por exemplo. Então, imagine isso em uma criança que tem o costume de comer biscoito todo santo dia no recreio, no almoço, e a gente mudar aos poucos o comportamento dela para comer mais frutas. Quando ela crescer, ela se torna um adulto mais consciente, ela se torna um adulto que tem mais facilidade de comer natural. E é essa questão também do não radical, a constância. Você não precisa, eu só bebo 1 litro de água por dia, você não precisa beber 3 no outro. Não. Seja constante, reconheça, se recompense por cada pequena meta batida. Então, se hoje eu bebo só 1 litro, bora tentar beber 1,5 litro. Depois, bora tentar beber 2 litros. Vamos aos poucos. O problema está na rotina. Não tem problema na comemoração. Não tem problema o final de semana. O problema é consumir essa adição de açúcar, essa adição de sal e de gordura todos os dias. O produto ultraprocessado, ele facilita esse consumo excessivo. E é como a Érica falou, a rotulagem. Quando houve essa rotulagem de que o alimento ele tem muito açúcar, ele tem muito sal, já diminuiu a quantidade do consumo. E é justamente isso. É trocar por uma maçã, é trocar por uma banana, é colocar mais legumes no seu almoço e tal. Então, assim, é essa rotina. Você criar rotina, você melhorar aos poucos e você se recompensar, você ter orgulho de si por aos poucos melhorar. E aí, construindo de tijolinho em tijolinho, você tem uma casa montada. Perfeito. Então, quero aqui agradecer a presença de Érica e de Matheus, que contribuíram, né? E a gente vai, com esse episódio aí, despertando, né? Fazendo essa conscientização que a saúde é esse investimento, né, diário, não é fácil, mudança de hábito não é fácil, mas a gente precisa começar. Você pontuou muito bem, né, que a criança, a época melhor da gente começar a cuidar, né, da alimentação nessa fase da criança. Ela não tem vícios, né? Então, sim, você precisa já fazer essa educação, né? Quanto mais cedo, melhor, porque fica mais fácil depois dela seguir, né, uma dieta de alimentação mais saudável. E com certeza que nessa faixa etária é a responsabilidade dos pais, né? O pai está consumindo um ultraprocessado e querer que a criança consuma outra coisa não vai funcionar, né? A gente precisa, né? Primeira pessoa dar o exemplo, né? Então, quero aqui agradecer a presença de vocês e vamos encerrando nossos entrevistados hoje, Matheus Carvalho e Érica Alves, com esse tema tão importante. Então, agradeço a presença de vocês. Quero que você agora compartilhe aí suas redes sociais, seus contatos, o trabalho que vocês desenvolvem. Certo. O meu Instagram, já fazendo meu marketing, é Matheus CB Gomes, certo? Para quem quiser pesquisar. Também nossa liga acadêmica, Lanup, _Lanup, certo? Vocês podem seguir a gente toda semana. A gente tem conteúdo interativo sobre nutrição, a gente também promove aulas, palestras, tudo voltado para nutrição, tudo voltado para a saúde da população, certo? E é isso, agradecer pela oportunidade, com certeza agrega muito a todos, a toda a população, a toda a questão estudantil de nutrição, tudo voltado à nutrição. Muito obrigado. E, Érica, quero que você deixe aí seus contatos, né? Informações. Bom, o meu Instagram é o @erica, com YK, alves.nutri. E lá, né, tem bastante informações também com relação aos atendimentos, às aulas com os meninos. Tá mais voltada a essa partezinha. E gostaria de agradecer também a oportunidade, né, como o Matheus falou. É muito gratificante e é muito bom para a gente poder levar essas informações para a população. Então, obrigada. Maravilha. Então, grato. Então, encerrando nosso programa, vamos hoje para o nosso Minuto Saúde de hoje. Nosso Minuto Saúde de hoje. Você sabe o que é uma nutrição de baixo índice glicêmico? Por que a gente precisa fazer uma nutrição de baixo índice glicêmico? O açúcar, ele é o vilão, né? Ele é o desafiador, ele é viciante, né? Ele é mais viciante. Nós somos viciados em açúcar, mais do que a cocaína. Então, a gente precisa diminuir a quantidade de açúcar no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso tem um efeito
impressionante. Né? A gente aumenta a glicemia. Quando a gente aumenta a glicemia, a gente provoca uma coisa chamada glicação, e isso vai envelhecer sua pele mais cedo, vai desenvolver resistência insulínica, vai desenvolver diabetes, inclusive o Alzheimer é um diabetes tipo 3, tudo consequência do açúcar. Então, recado aqui, vamos fazer nossa alimentação de baixo índice glicêmico.